E aí, você já assistiu os outros episódios das 3 famílias? Família 1, família 2, família 3. Vão lá e assistam. E está incrível. Vai ter muitos insights para você. E agora, hoje, nós vamos falar de mais 3 episódios. Talvez faça parte da família, mais uma vez, que nós vamos falar corpo, mente e espírito? Não, mente, espírito e corpo. Sim, porque se a mente não estiver boa, você não consegue ter contato com Deus e nem ter o corpo dos seus sonhos, que é cuidar dessa máquina tão incrível. Então, fique ligadinho que hoje está começando mais uma série de 3 episódios, que sim, precisa cuidar da família, saber. E o mais, e daí? Aonde está a força e a energia para conseguir trazer tudo aquilo que nós falamos na base das 3 famílias? Se interessou? Vem conosco, aperta o like, envia para outras mamães, para outras famílias, que o episódio vai estar, incrível. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, e estou aqui no nosso projeto Vozes Materna, onde você tem voz. Você também pode ser ouvida. Vem gravar conosco, vem contar a sua história, vem trazer um autodesenvolvimento, se você é uma mentora, uma terapeuta, uma psicóloga, um personal trainer, tudo aquilo que impacta uma família. Talvez esqueci que uma pastora para falar de Deus, tudo aquilo que vai beneficiar aquilo que o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso quer, a nossa família. E é por isso que nós estamos aqui falando da nossa família para a sua família. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Eita, né, gente, a Cleide hoje começou com tudo, né, ela começou falou dos episódios anteriores, falou do que a gente vai trazer aqui. Eu acho que uma das coisas importantes que a Cleide falou quando a gente traz em formato de série, né, até para vocês entenderem como que foi pensado isso, é para que a gente possa aprofundar um assunto melhor em cada episódio, para a gente não ficar pipocando. Então a gente pega 3 ou 4 assuntos relevantes que se casam, né, vamos dizer assim, e a gente destrincha cada um em um episódio. Então essa é a nossa ideia de trazer, né, a partir de agora em formato de série. E você já deixa aí se isso faz sentido para você, se isso traz um entendimento melhor, né, Cleide, do que a gente está trazendo aqui. E quando a gente abre para essa nossa nova série que estamos começando hoje, a gente fala de mente, corpo, espírito. Na verdade, a gente entende que é a tríade, né? A tríade, a nossa fortaleza, para que a gente possa pensar numa vida plena, feliz e próspera, né? Porque se a gente não tiver estas 3 coisas que são a base alinhadas, todo o resto não vai caminhar, E trazer essa questão de mente, espírito e corpo faz todo sentido. E, de novo, quando a gente volta para a base, para as 3 famílias que nós falamos nos outros episódios, o que acontece? Quando a gente agora traz para a gente cuidar do corpo, mente e espírito, isso volta para nós, né? Para nós. E muitas vezes somos nós, mulheres, que precisamos iniciar essa mudança, né? Precisamos ter essa força de vontade para iniciar e trazer, porque já diz na Bíblia, né? A mulher sábia edifica o lar. E como ela edifica o lar? Como a gente pode trazer essas mudanças? Porque é tão difícil e tão desafiador você mudar, fazer uma mudança. Só que muitas vezes não é dentro da família que você consegue. Eu mudo, eu busco fazer a minha mudança, e a família, Deus vai tocando a família e vai carregando, né? Então, eu acho que é sobre isso, sabe? É entender que não dá para ser no global.
primeiro tem que ser aqui, tem que ser no coração primeiro, né? Falando de família, toda família tem uma casa. E nós vamos falar do que hoje? Da nossa casa interior. E essa casa interior, nós vamos falar dessa tríade: mente, corpo e espírito. Então, esse episódio hoje nós vamos falar exatamente, vamos focar mais na mente. Que para mim, ele é o pilar principal, é o pilar número 1, o equilíbrio das nossas emoções. Se você não tem equilíbrio das suas emoções, se você não sabe quem você é, você não sabe o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que te apavora, o que te desespera, quais são todos esses, será que você sabe isso com clareza? E tem uma, né, uma metáfora assim que fala, né, para você saber o que você gosta e quem você é, olha, e assim, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem casa, a gente tem 1000 tarefas para fazer, mas muitas dessas 1000 tarefas e muitas vezes o nosso trabalho é o nosso sustento. É o nosso sustento, é a nossa fonte de renda. E sim, a gente precisa de dinheiro e quero que a gente tenha cada vez mais. E não é por avareza, não é porque a gente nasceu para ser próspero. Isso é um ponto. Isso é bíblico, gente. Na Bíblia, Deus nos fala de prosperidade. Muitos e muitos anos, a prosperidade foi um tabu muito grande. Porque tem algum detalhe na Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar por um furo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Trazendo esse lado de prosperidade. Mas é porque, às vezes, isso nós podemos falar até no episódio quando a gente falar sobre espírito, né? Porque tem uma história por trás disso. Porque não é do jeito que está escrito, a interpretação não é agulha, mas fiquem aí que a gente fala isso no próximo. No próximo episódio, a gente vai falar e trazer com mais detalhes isso para você. Hoje vamos voltar para nossa mente aí. Mas quando eu estava só voltando, né, para complementar o que eu estava falando, a questão de quando você quer saber quem você é e o que você mais gosta, imagine você não precisa do teu trabalho para te sustentar. Você tem o dinheiro todo que você quer. O que você faria da tua vida? Porque hoje a gente... mas aí é fácil, a gente nunca vai ter... Não sei, mas assim, o que te move? O que é aqui? O que é a tua essência? Porque a gente trabalha porque a gente precisa do dinheiro para pagar as contas, para sobreviver, e tá tudo certo, faz parte. Mas assim, e se você tivesse todo o dinheiro disponível, você não precisasse trabalhar? O que você faria da tua vida? O que é você na tua essência? Eu gosto de trazer um lado que talvez, né, fique até mais fácil da compreensão. O lado de olhar assim. Primeiro eu gosto de fazer a pergunta, quem é você? 90% das pessoas não sabem responder. Não, exatamente. E quando traz essa questão, se você tivesse todo o dinheiro, se tu perguntar, as pessoas não sabem o que elas fariam. Sim. Não sabem o que fariam. E a resposta que vem quando se pergunta quem é você, eu sou professora, eu sou mentora, eu sou terapeuta, eu sou esposa, eu sou mãe. Isso é as respostas do quem eu sou. Aí eu pergunto, se você perder o seu trabalho, ninguém mais comprar, ninguém mais te contatar para ser uma terapeuta, o que sobra? Se você perder, que Deus proteja todos os teus filhos, se Deus querer ele perto dele e tirar ele de você, o que sobra de você? Quando você não tem mais o título de mãe, né, para acalentar, para cuidar. Isso. E se você perder o seu esposo? Talvez numa separação, talvez Deus queira. Quem é você de verdade?
Você já parou para analisar? Você tem equilíbrio mental para lidar com todas essas perdas? Quem é você? Vou deixar você refletindo, porque a primeira vez quando eu fiz uma mentoria, o meu mentor, ele fez essa pergunta. E eu olhei para ele e falei bem assim, que coisa mais boba, né? Na época eu não era mentora terapeuta ainda, né? Eu sou empresária no ramo de transporte escolar, sou mãe de tal, da Jair da Val, sou esposa de tal, sou filha do seu Valdemar e da dona Elza, sou mulher, tudo isso. Aí ele assim, quem é a Cleide na essência? Essa pergunta dói. Tirando isso aqui, tudo que você me trouxe são títulos. Que você ganhou, que você conquistou, alguém te deu. Isso. Ser mãe, lógico, é uma honra, mas é um título que a minha filha me deu. Ser esposa é um título que o meu esposo me deu. Ter a minha empresa é um título de conquistas de trabalho. Ser mentora, terapeuta é um título baseado em estudos e conhecimentos. Vamos tirar isso tudo, vamos limpar esse campo. E aí a gente volta na essência lá, e aí isso que é legal, é a gente voltar na nossa essência e buscar o que a gente gostava, o que a gente fazia, o que nos movia quando a gente era criança. Mas tem algo muito além disso. Por trás disso tudo, dessa essência, tem algo muito especial. E esse algo, 90% nós não falamos. Que é a nossa essência. Mas o que é essa essência sua? O que te move? Qual é o carisma que te faz olhar? Ter equilíbrio emocional, falando de mente, é você saber administrar todos esses. Saber olhar para cada coisa. Eu gosto de trazer para dentro das minhas mentorias e atendimentos que o maior jeito e melhor que eu encontrei de ter um equilíbrio emocional é dividir a minha vida em portas. É como se eu imagino entrar dentro da minha casa interior, dentro do meu eu, e dividir em portas. O que é essas portas? O que cabe dentro de cada porta? Tem a porta que eu digo que é a porta da mãe. E ser mãe, de estar lá, ser mãe muitas vezes é orientar, mas é também muitas vezes ouvir. Acalentar, orientar, dar direcionamento, ouvir, dar boas risadas, ter tempo de qualidade. Você entra na porta da mãe. Aí nós temos a outra porta, a porta da esposa. O que cabe dentro desse papel de esposa? É você ser mulher de verdade. E aqui para nós estamos falando no canal de adultos. É ser mulher em todos os âmbitos. É em tudo. Ser esposa, amar, falar, ter combinados com essa outra pessoa. Ter vez e voz. Ter vez e voz. Ter liberdade perante essa pessoa, liberdade financeira, liberdade geográfica. O que é a liberdade financeira e a liberdade geográfica? É vocês terem um conhecimento juntos, com equilíbrio, emoção. Que você possa falar tudo que está aqui. Não guarde, gente. Quando você começa a guardar dentro de um relacionamento, daqui a um pouco você tem uma montanha. E para você escalar essa montanha vai ser às vezes pior do que escalar o Monte Everest. E daí não tem mais volta. Não tem volta, principalmente se você não conseguir se colocar humilde, né? Sim. E aí a gente vai sempre achando que é sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro. Mas assim, às vezes é o outro fazendo as coisas que não me agradam. Ok? Faz parte.
Porque a pessoa, ela não nasceu para nos agradar e nós não nascemos e não estamos casados para agradar o outro. Não é? Mas é você entender que temos diferenças. Temos diferenças e como a gente pode somar essas diferenças e para além disso, quando a Cleide diz não guarde. Porque o que vai acontecer? Você vai guardando, cada vez em vez de você vai guardando, vai guardando. Sabe o que poderia ter sido a diferença se você tivesse falado aqui na primeira? Porque tu vai acumulando e tu vai acumulando. Quando você chegar àquela montanha de emoções que foram engolidas, ou você despeja tudo de uma vez por uma coisa que a pessoa não está nem sabendo, às vezes um gatilho e a pessoa não entende, né? Então assim, sim, nós temos responsabilidade, mesmo que o outro faça o que a gente não goste, que nos desagrade. Mas nós temos responsabilidade, porque se nós temos liberdade, se nós temos comprometimento, se nós temos respeito um pelo outro, a gente pode falar. Com certeza, mesmo que desagrade o outro. Porque é nesse desagrado que a gente consegue chegar a algo maravilhoso. E isso é em tudo. Isso é com os filhos, é com o marido, é dentro da sua empresa, sendo empreendedora. Você tem que ter consciência que você vai desagradar e seja bem-vindo. Que coisa mais chata ficar agradando o tempo inteiro. Gente, isso é muito chato. Parece aquela criança que está lá, mamãe, mamãe, mamãe. Sabe, tem aquele desenho animado, como é que é? Esqueci o nome. Não sei qual você está falando, não. Aquele eu acho que é o Shrek. Não sei. Ai, esqueci, gente. Eles são bem gordinhos são baixinho, gordinho. É um desenho animado. E eu sei que a criança fica o tempo inteiro, mamãe, mamãe, mamãe. Parece que querendo agradar toda a vida, gente. Então não é isso. Equilíbrio emocional, cuidar da nossa mente, não é isso. O equilíbrio emocional é você passar por todas as adversidades sem se desequilibrar. É desafiador? Mas é possível. E é um treino, gente. É um treino. Porque assim, ó, se você começa... eu vou citar algo muito básico. Você está andando de carro no trânsito, você leva aquela declaração de amor. Eu já chamo de declaração de amor. Já começa por aí. Uma declaração de amor não vai te ofender. Não é verdade? Então, é um treino. Se aquela pessoa te xingou, analisa o que aquela pessoa trouxe. O que ela reclamou, falou, é real? Às vezes é. Às vezes... Sim. Então, analise. É seu? Ops, é meu. Então, você não pode ficar bravo. Para que ficar bravo? Se é seu. Se é seu... Trate o teu interior, olhe para dentro. Resolva. Resolva. É teu. Você analisou, não tem nada a ver o que esse cara falou. Então deixa ele carregar o lixo dele. Tu é caçamba de lixo? Para que tu vai carregar o lixo dos outros? Então isso é um treino. E é em todas as situações. Ai, Cleide, vai dizer que tu nunca fica triste, tu nunca fica chateada? Fico, gente. Essa semana aconteceu algo dentro da minha empresa que eu fui dormir muito chateada. Muito. De manhã eu estava sem força para levantar, mas como eu sou responsável, eu tinha clientes para atender. Aí como que eu vou atender assim, toda boca show? Eu preciso ter equilíbrio das minhas emoções. Fez parte de mim, eu assumo. Não é, eu tenho todo esse conhecimento, mas faz parte, nós somos seres humanos. Exatamente. E faz parte de nós. Só que tem um segredo, tem pessoas que arrastam aquilo uma semana inteira. Ou anos. Ou anos que ficam ali se lamentando e coisa. O segredo é você saber vivenciar, entender. Sentir raiva, porque faz parte. Tem aquele filme, como é que é o dos bichinhos lá das emoções. Eu esqueci o nome. Ele fala muito sobre isso, sabe? Mas eu esqueci o nome do filme, gente.
divertidamente. A Nina nos salvando, isso. Nós temos uma câmera aí que nos salvou aí. Gratidão. Ela é tímida, gente. E o Divertidamente, ela fala muito sobre isso e mostra com muitos detalhes. Eu adoro aquele filme, porque ele mostra assim, ó, a real, sabe, de como arrasta os pés, como traz tudo. Então, se você não assistiu, ou se você assistiu, volte lá e assiste com um caderninho, porque vale muito a pena. De como é importante ter esse equilíbrio. Então, o que eu fiz para mudar? Não estava com vontade nem de levantar, de tanto que me mexeu comigo o que tinha acontecido. Gente, eu usei minhas técnicas, usei todas as minhas ferramentas, levantei e fui trabalhar, botei um sorriso no rosto, agradeci a Deus, fiz uma oração e vambora. Bola para frente. O que aconteceu foi bom? Não. Me deixou triste? Sim. Aí cabe a mim olhar para aquilo, me lamentar por aquela tristeza 3, 4, 5 dias, perder todo o tempo, ou olhar, tá bom, não deu certo, fazer o quê? Olhei para cima, obrigada a Deus por me proteger, por essa pessoa não ter entrado na minha empresa, e vamos embora. Seguir em frente. Próxima da lista, qual é a próxima candidata para a próxima vaga? Mas é assim, né? Quando você começa a entender isso e muitas vezes... E aí tem outras questões, muitas... Eu preciso complementar aqui, por favor, uma coisa. E outra coisa, assim, ó, que eu descobri, tá? Em meio a essa turbulência, foi uma memória de rejeição que eu tinha. Que eu faço atualização de memórias. E essa memória... Vocês querem saber quando é que foi essa memória? No dia do meu nascimento. Que o meu pai olhou para mim, que naquela época não existia ultrassom e não se sabia o que ia nascer. E ele queria muito um menino. E ele olhou assim, é menina? Houve uma rejeição ali nesse momento. E eu percebi que muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida era devido a isso. Toda arrepiada. Tá? Devido a isso. Então, muitas coisas das nossas emoções que nós vivemos, elas são memórias que estão guardadas no nosso subconsciente. E muitas vezes a gente não sabe porque a gente reage de certa maneira frente às situações, porque são gatilhos, né? Gatilhos. Porque é meio que você revive aquilo. Sim, é o sentimento que você sente, vamos por assim, em determinado momento, no caso ali, aquela pessoa que eu estava contratado para a minha empresa, que ela vinha trabalhar comigo, ela não chegou a trabalhar, a hora de assinar o contrato, ela desistiu. E isso gerou em mim o quê? O gatilho da rejeição. O sentimento que eu senti lá, o dia que eu nasci, o sentimento quando ela me disse, eu não vou trabalhar, foi o mesmo sentimento lá. Então isso gerou um gatilho, e esse gatilho me deixou triste, me deixou mal. Então o que eu faço nessa hora? Atualizo essa memória. Ressignifico ela. E agora eu fui lá na raiz. Acabou o meu processo de rejeição. Esse gatilho, ele morre. Então, é muito forte, sabe? É um trabalho assim que a cada dia que passa, eu estou mais apaixonada. E ter essa compreensão que as nossas emoções, as nossas atitudes, muitas vezes estão conectadas a essas memórias, conectadas a tudo isso que acontece. Muitas vezes você age e reage de uma forma que muitas vezes não conseguimos compreender devido a memórias. Sim, e aí trazendo para a vida adulta, muitas vezes, por exemplo,
a gente vai buscando, a gente vai entendendo repetições de coisas na nossa vida, mas a partir de situações que a gente se lembre. Então, por exemplo, na vida adulta, em determinado momento, a gente identifica coisas, quando isso acontece, porque lá com 15, 16 anos aconteceu isso, e é um gatilho. Mas olha só o que a Cleide trouxe, foi no dia do nascimento. E eu não sabia disso, gente. Então, mas o quão importante é você entender que esses processos, isso tudo é muito antes, é desde a concepção, ou sei lá, antes. Antes, às vezes. Então, mas como é importante a gente entender isso, acessar, mas para isso tudo, de novo, é conhecimento, é autoconhecimento. Eu posso falar uma coisa? Sim. Primeira coisa é se permitir. É querer sair da onde você está. Sair do papel da lamentação e vir para o papel da autorresponsabilidade. Porque se você não se permite, não tem conhecimento que vai acessar alguma coisa. Também. Não existe. Eu posso ter todas as minhas ferramentas, todas as minhas técnicas. Só que se o outro não se permitir, nada acontece, nada. Vai ficar muito... Fecha, sabe? Fecha todo o nosso ciclo. E nós estamos indo para o final desse ciclo, desse episódio aqui hoje. Já? Jura? É. Queria falar mais um monte, gente, como passa rápido. Demais, né? Tem certeza, Nina, não estás nos boicotando, não? Então, isso aqui hoje, né? Esse episódio é um pouquinho de tudo que a gente vai trazer dentro desse episódio: mente, espírito e corpo. Então, se você já fez sentido, já envia para outras mamães, que a gente trouxe muitos insights, muitas chaves aí que possam ser viradas. E se permita virar essas chaves, minhas queridas. Se permita se abrir, se permita entrar e fazer essa casa interior florescer. Se permita viver, vivenciar uma vida muito mais leve e mais equilibrada. E uma coisa bem importante, busca ajuda. Porque sozinhos, a grande maioria das vezes a gente não consegue, a gente precisa da ajuda de um profissional, de uma pessoa, né? Temos aqui a Cleide, a mentora, já fica a deixa, né? Ela trabalha com atualização dessas memórias, então experimente entender por que você fica com raiva em determinada situação. Acontece alguma coisa e você explode, sabe? E eu gosto de trazer muito a procrastinação. Por que você procrastina muitas vezes em certas decisões, em certas atitudes, em que precisa fazer e não consegue sair dela? Então, fica aí, nosso próximo episódio a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso espiritual. Se você já gostou disso, é um combo, essa tríade que a gente vai fechar. Espero você lá no coração próximo. E até semana que vem.